Irmãos amados, queridos amados de Deus, vamos neste momento fazer a exposição da palavra de Deus, das Escrituras, da palavra do Senhor. Estou no Romanos capítulo 9. Quem é muito entendedor das Escrituras sabe que capítulo 9, 10 e 11 são textos muitos debatidos, capítulos muitos debatidos entre as teologias modernas atuais que nós temos, principalmente o calvinismo e o arminianismo. Mas não quero falar aqui de calvinismo e nem arminianismo. Eu quero falar das Escrituras. Quero falar o que as Escrituras diz em relação à soberania de Deus. O que quer dizer a palavra soberania? Qual é o seu significado? Soberania é superioridade de categoria, a expressão da excelência em relação aos demais. Poder, qualidade da pessoa que exerce um poder de modo extremo, característica que expressa uma autoridade suprema. Soberania é um juiz, um domínio, um poder superior em relação aos demais, que deriva uma posição de autoridade, domínio moral, intelectual, a soberania da justiça. Então, amados irmãos, isso quer dizer soberania. Quando se fala em soberania, só há um ser, só há um Deus que é soberano sobre tudo, sobre todos e sobre todas as coisas. Que é o governo de Deus, que ele age da forma que ele quer, do jeito que ele quer. Ele trabalha como quer, salva como quer, liberta como quer, governa como quer. Todo governo, toda autoridade está com o Senhor. Todas as criaturas são governadas por esse Deus supremo. É isso que Paulo vai apresentar, principalmente em questão do governo e da salvação do homem. A salvação, ela começa em Deus e termina com Deus. O homem, nós somos totalmente dependentes do seu poder, da sua autoridade e da tua soberania. Então, o que Paulo vai apresentar aqui é a superioridade de Deus em relação ao homem, em relação à natureza, em relação a todas as coisas. Toda a autoridade, todo o poder é para a honra e para a glória dele. Então, o capítulo 9 vai falar sobre a escolha e soberana de Deus. O versículo 1 diz assim: Em Cristo eu digo a verdade e não minto, dando o testemunho da consciência no Espírito Santo. Eu tenho grande tristeza e contínua dor no meu coração, pois eu mesmo desejaria separar de Cristo, por amor aos meus irmãos, que são meus compatriotas, segundo a carne. São israelitas que pertencem à doação de filhos e à glória e à aliança à lei, o culto e as suas possessão. Então, quando Paulo está dizendo aqui, Paulo está sinceramente com o seu coração partido em relação à sua nação, em relação à sua descendência, que são os judeus. Porque Paulo diz no versículo 3 que, se fosse possível, ele se separaria de Cristo por amor aos irmãos, aos judeus. Por quê? Porque os judeus rejeitaram Cristo, rejeitaram a salvação na pessoa bendita do Senhor Jesus. Aí no versículo 6 ele vai dizer assim, ó: não é que a palavra de Deus tenha falhado, pois nem todos que são israelitas são israelitas. Então, Paulo, quando ele disse
que estava triste pela questão que os judeus rejeitaram. Por isso que João vai dizer que eu vim para o que era meu, e os meus não receberam, mas todos quanto receberam, dê-lhe o poder de ser chamados filhos de Deus. E aqui Paulo vai colocar uma questão, ele vai dizer, não é que a palavra de Deus tenha falhado, pois nem todos são israelitas. O que Paulo quis dizer? Que independente do que acontece no mundo, nas pessoas, Deus não falha com seus propósitos, com a sua forma de agir. Versículo 7. Não por serem da descendência de Abraão, que são todos filhos, nem pelo contrário, em Israel será chamado a tua descendência. E isto são os filhos da carne, que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa são chamados segundo a descendência de Abraão. Porque Paulo coloca aqui sobre os filhos de Abraão, sobre a sua descendência. Porque quando o Senhor fez a promessa para Abraão, lá no capítulo 12 de Gênesis, não havia ainda se constituído a nação de Israel, e não havia lei também. Então, quando o Senhor chamou Abraão, que seria pai de grandes nações, está incluindo aqui tanto o judeu quanto os gregos. Pois a palavra da promessa é esta: por o seu tempo virei Sara e dará um filho. Não somente esta, também Rebeca, quando concebeu um só Isaque, o nosso pai. Contudo, não tendo eles ainda nascido, olha que coisa maravilhosa, não tendo eles ainda nascido, porque quando Rebeca ficou grávida dos gêmeos, os dois começou dentro do ventre, dar complicações na gestação, e o Senhor falou assim, olha, há duas nações no teu ventre, o menor servirá ao maior. Então esta promessa aqui, que Jacó seria maior do que seu irmão, que ele seria pai, das nações de Israel, porque através de Jacó nasceu a nação de Israel. Claro que a promessa começou lá em Abraão, contudo tendo eles ainda nascido, nem tendo feito o bem ou o mal, para que os propósitos de Deus, que segundo a eleição ficasse firme, por causa das obras, não porque ele chama. E dito a ela, maior será o menor, como está escrito, amei a Jacó e rejeitei a Israel. Então aqui, o que nós entendemos aqui? Aqui está a soberania de Deus. Eles nem tinham nascido ainda, mas tinha a promessa. Deus falou que o menor serviria, o maior serviria o menor, o qual diz aqui que Deus amou a Jacó e rejeitou a Esaú. Versículo 14. O que diremos, pois? A injustiça da parte de Deus? Aí ele responde, de maneira nenhuma. As muitos podem dizer, mas por que Deus rejeita um e salva outro? Despreza um e salva o outro? Isso tudo está na dependência de Deus. Deus é que determina os que vão ser salvos e os que não vão ser salvos, os que vão crer nele e os que não vão crer. Pois ele diz a Moisés, terei compaixão de quem eu quiser, e terei misericórdia de que eu tiver misericórdia. Assim, pois, olha que coisa maravilhosa, o versículo 16 diz assim, assim, pois, não depende do desejo ou do esforço humano, mas Deus é que se compadece. Então, amados irmãos, sabe o que acontece aqui? É porque a salvação, os propósitos de Deus,
Eles não estão porque nós somos bons, porque nós somos salvos mediante as obras, nós somos salvos pela graça, pela misericórdia, pelo favor de Deus. Por quê? Porque é Deus que se compadece de nós. Então, só nós conhecemos a Cristo, nós conhecemos o Evangelho, porque Deus se compadeceu de nós. Eu não posso dizer que eu escolhi a Jesus, eu não posso dizer que eu escolhi a Jesus, não, foi Jesus que me escolheu. Foi o Espírito Santo que me convenceu do pecado, da justiça e do juízo. A gente não temos esta capacidade de escolher Deus. Isso é um ato soberano, vontade de Deus. Versículo 17. Porque assim diz as Escrituras: Faraó, por isto mesmo, levantei para me mostrar o meu poder, para que meu nome seja anunciado entre a terra. Logo, tem misericórdia e que endurecerei a quem eu quer. Nós vemos isto, principalmente em Gênesis, a partir do capítulo 4, quando Moisés ia falar até Faraó para liberar o povo de Israel para servir o Senhor, o qual ficou por espaço de 430 anos no deserto. E eu achei aqui nas Escrituras 9 vezes que o Senhor endureceu o coração de Faraó. Primeiro, está em Êxodo 4:21. Disse o Senhor a Moisés: quando voltares ao Egito, atenta que faças diante de Faraó todas as maravilhas que eu tenho posto na tua mão. Eu endurecerei o coração do Faraó, que não deixe ir ao povo. Também está lá em Êxodo 7:3. Eu, porém, endurecei o coração e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. 9:12. Porém o Senhor endureceu o coração de Faraó e não enviou como o Senhor tinha dito a Moisés. Êxodo 10:1. Depois disse o Senhor a Moisés: então Faraó, porque eu tenho gravado, e o seu coração e os seus servos faz sinais em meio deles. Êxodo 10:20. Êxodo 10:20. O Senhor, porém, endureceu o coração de Faraó. Este não deixou os filhos de Israel. Êxodo 10:27. O Senhor, porém, endureceu o coração de Faraó, que não deixar ir. Êxodo 11:10. E Moisés e Arão fizeram todas as maravilhas diante de Faraó. E o Senhor endureceu o coração de Faraó e não deixou os filhos de Israel em sua terra. Êxodo 14:4. E eu endureci o coração de Faraó, para que não peregrines, e serei glorificado em Faraó. E todo o exército saberão que os egípcios, que eu sou, e eles fizeram assim. Está vendo aqui que nesses textos, quem é que endurecia o coração de Faraó? Quem é que travava o coração de Faraó? O Deus soberano, né? E agora, quem é que Deus faz abrir o coração? Quando Paulo está ali pregando em Atos dos Apóstolos, na cidade de Tiatira, Atos 16:14, e uma das mulheres que ouviram eram tementes a Deus, chamada Lídia, vendedora de tecido e de púrpura, da cidade de Tiatira. Aconteceu que o Senhor abriu-lhe o coração para acolher a mensagem que Paulo pregava. O que quer dizer? Paulo pregava a mensagem do Evangelho e o Senhor foi lá e abriu o coração de Lídia. Versículo 18. Versículo 17. Pois diz as Escrituras: Faraó, isto mesmo levantei para mostrar o meu poder, para o nome seja anunciado na terra. E logo ele tem misericórdia de quem ele tem endurecido, quem ele quer. Versículo 19. Por alguém diria então: por que queixas ele ainda?
pois resiste à sua vontade? Quem é que resiste à vontade de Deus? O homem tem escolha para escolher Deus? Não. Quando a graça de Deus se manifesta no homem, isso nós vamos se dizer sobre a graça irresistível. Mas o homem, quem és tu que questiona? Quem dirá estas coisas, formado em quem formou, e que tu fizeste assim? O versículo 21. Não tem o oleiro? Quem que é o oleiro? O Senhor Deus. Pode sobre o barro, para dar da mesma massa, vaso para a honra e outros vasos para a desonra. O que direi se Deus quiser mostrar sua ira? Dar de conhecer o seu poder? Suportou com muita paciência os vasos da ira, preparados para a perdição, a fim de que também deste conhecer a riqueza da sua glória, nos vasos da misericórdia, para a glória já dantes preparou, os quais somos nós, que nos chamou, não só entre os judeus, mas também entre os gentios. Versículo 25, como diz em Oséias, clamei o meu povo, que não era o meu povo, e amada que não era o meu amado. Aqui Oséias já estava falando em relação aos judeus. Eu chamei um povo que não era o meu povo. Ele está chamando aqui dos gentios. E no lugar que ele foi dito, vós sois o meu povo, e serão chamados filhos do Deus vivo. Isaías clamava acerca de Israel. Ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, os remanescentes será salvo, pois o Senhor executa a sua palavra sobre a terra, contemplando-a, abreviando-a, como antes Isaías, se o Senhor dos exércitos não deixar a descendência, teríamos sido feito como Sodoma, seríamos semelhante a Gomorra. O que diremos, pois? Entre o gentio não buscavam a justiça, alcançaram sim a justiça, vem da fé. Israel, porém, não buscava, veio a lei da justiça, encheu alcançá-la, porque não buscavam, vem pela fé, mas como pelas obras tropeçaram na pedra de tropeço. Está falando aqui dos judeus, né? Quer dizer, Cristo veio para os judeus rejeitaram a pedra de esquina e tropeçaram na pedra que é Cristo. Como está escrito, vinde, põe em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha de escândalo. Todo aquele que nele crê não será envergonhado. Esse é os propósitos de Deus. Esta é a soberania de Deus, desse Deus poderoso. Ele faz vaso como ele quer. Faz vasos para a honra e vasos para a desonra. Da mesma massa, ele faz vasos para a honra e vasos para desonra. Todo está no governo de Deus. Nada sai do seu controle. Desse Deus soberano, santo, poderoso e maravilhoso.